É difícil imaginar como é perder alguém que você ama antes que isso de fato aconteça. Claro que já vi isso uma centena de vezes nos filmes, casos bem dramáticos na maior parte, com muitos gritos, choros e brigas. O choque, a descrença, a raiva desenfreada, todos atacando o mundo pela coisa mais comum e previsível: a morte. Mas não foi assim depois que meu pai desapareceu. Ele simplesmente estava lá um dia e sumiu no outro, deixando para trás nada além de dor. Semanas de investigação policial não revelaram nada. Sua vida foi curta, sua morte aleatória e sem sentido, e não havia mais nada que podíamos fazer, além de continuar nossas vidas. Recebi a ligação da minha mãe tarde da noite no meu apartamento. Meu pai foi dado como morto e a polícia havia encerrado oficialmente a investigação. Fiquei quieto e a ouvi o tempo todo, embora não houvesse mais nada a dizer depois disso. Agradeci educadamente por me avisar e desliguei. Depois disso, fiquei olhando para a parede por cerca de 1 hora, sem realmente pensar em nada. Eu moro em uma cidade diferente e não o via há alguns meses. Eventualmente, comecei a refletir sobre isso e cheguei à conclusão que acordar no dia seguinte não seria diferente de todos os outros dias em que ele ainda estava vivo a alguns quilômetros de distância. Mas eu estava errado. Eu vivi sozinho por anos, mas meu apartamento nunca pareceu tão vazio. Eu tinha que deixar a TV ligada o tempo todo, só para não ter que ouvir a monotonia da minha própria respiração ou o sangue correndo em minhas veias. Não sei como nunca notei esses sons antes, mas eles estavam começando a me deixar louco. Acho que não conseguia parar de pensar em quão frágil era minha própria mortalidade e quão inútil minha vida teria sido se tudo acabasse ali. É por isso que tenho uma cadela, meio husky, meio vira-lata, com cerca de 6 meses de idade. Eu a peguei no abrigo de animais, onde um cara a estava deixando. A cadela não parava de rosnar no colo do cara, mas se acalmou no instante em que ele foi embora. Imaginei que ela devia ter sofrido abuso dele ou algo assim, mas ela parecia tão dócil que decidi levá-la para casa comigo. Poucos dias depois, recebi uma ligação dizendo que meu pai não estava morto. Tinha passado cerca de 1 mês do seu desaparecimento e ele simplesmente apareceu de novo. Minha mãe disse que ele entrou um dia em casa e sentou-se à mesa do café da manhã como se nada tivesse acontecido. Ela não conseguiu arrancar uma palavra dele sobre onde ele tinha estado, mas estava tão feliz por tê-lo de volta que nem insistiu. Ele também não me disse nada, só resmungou algo sobre precisar clarear a mente. Pareceu um milagre para mim também, mas acho que já tinha passado tanto tempo me fixando na morte que nada mudou muito para mim. Eu fiquei com a cadela de qualquer forma e a chamei de Sassa. E desde a primeira vez que a chamei, suas orelhas se levantaram com excitação e ela começou a abanar o rabo de felicidade. Ela era bem assustada no começo, mas odiava ficar sozinha e me seguia de cômodo em cômodo. Até sentava entre minhas pernas quando eu estava no vaso sanitário. Sassa era absolutamente perfeita para mim. Sua atenção constante me fez sentir que eu era importante. Talvez minha vida não importasse de uma forma existencial, e talvez minha morte não significasse nada em uma escala cósmica, mas significaria um mundo para ela. Fui avisado de que poderia ser difícil treiná-la por ser uma raça não definida, mas ela aprendeu tudo quase imediatamente. Era tão tímida que tentava andar entre minhas pernas quando um estranho estava por perto, mas era tão bom saber que ela confiava em mim. No entanto, no meio das coisas boas, ela tinha um mau hábito: sair de repente de forma imprevisível. A primeira vez foi alguns meses depois que a peguei. Estávamos andando pela calçada em direção ao parque quando seu pelo começou a ficar eriçado e sua boca se abriu de raiva.
Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela rosnou, latiu e uivou para a senhora do outro lado da rua. A senhora começou a correr e Sassa se lançou contra a coleira, quase me arrastando para a rua atrás dela. Assim que a senhora foi embora, Sassa voltou ao normal. Não conseguia entender o que aconteceu. Ela nunca tinha rosnado para outra pessoa antes. A senhora não estava com outro cachorro e nem tinha feito o menor movimento ameaçador. Foi tão aleatório que eu simplesmente esqueci. Mas essa não foi a única vez. Numa noite, ela pulou do sofá e começou a rosnar para a porta. Alguns segundos depois, alguém bateu e ela uivou em resposta. Olhei pelo buraco da porta, mas era apenas o entregador de pizza. Tive que arrastar Sassa para o banheiro e trancá-la até que fosse embora antes que ela se acalmasse. Esse comportamento acontecia tão raramente que eu não conseguia descobrir como prever ou preveni-lo. Eu não podia simplesmente mantê-la isolada e era inútil levá-la para o adestrador quando, na maior parte do tempo, ela era completamente normal. Eu estava com medo de que Sassa atacasse alguém aleatoriamente e fosse tirada de mim, levada para o sacrifício ou algo assim. Mantive os passeios mais curtos depois disso, saindo apenas de manhã cedo ou tarde da noite, quando não havia tantas pessoas por perto. Mas alguns meses se passaram e eu pensei que seu lado selvagem finalmente tinha sido domado. Quando aconteceu de novo. Eram mais de 9 da noite e estávamos dando uma última caminhada pelo parque antes de fechar. Eu estava falando com minha mãe e meu pai no celular e não estava realmente prestando atenção em Sassa fungando atrás de mim. Só percebi quando a guia da coleira dela puxou violentamente, arrancando o celular da minha mão. Automaticamente me joguei para pegar o celular. Sassa estava me arrastando com tanta força que conseguiu soltar a coleira do meu aperto. Eu não conseguia impedi-la de correr para a escuridão. Um rosnado gutural subindo em sua garganta. Eu corri atrás dela, gritando seu nome, gritando um aviso para quem quer que ela estivesse indo atrás. Mas quando a alcancei, Sassa já estava em cima de alguém, sacudindo o braço da pessoa para frente e para trás, como se estivesse tentando arrancá-lo. O cara estava tentando empurrá-la para trás, mas Sassa continuava avançando contra ele. Quando os alcancei, ela já estava com os dentes em volta do pescoço dele, tremendo ferozmente como os animais selvagens fazem quando estão tentando executar uma morte rápida. Eu agarrei a guia dela e puxei com tanta força que Sassa praticamente deu um salto mortal para trás. O cara estava de pé agora, cambaleando. Comecei a me desculpar, mas engoli minhas palavras no mesmo instante, quando olhei sua mão. Seus dedos decepados espalhados pelo chão. Os ferimentos em seu pescoço eram ainda mais brutais. Um pedaço de pele estava arrancado, pendurado ao longo de seu ombro. O tendão exposto brilhava com sangue enquanto ele lentamente movia seu pescoço. Eu nem sei como ele ainda estava consciente. Eu queria ligar para alguém e pedir ajuda, mas precisei de toda a minha força só para impedir que Sassa avançasse de volta no cara para terminar o que tinha começado. O homem começou a tatear os machucados no seu pescoço, sem tirar os olhos de mim. Eu me preparei, meio que esperando que ele nos atacasse de volta. Ele estava muito focado em seus próprios ferimentos, no entanto. Fiquei paralisado no lugar, segurando Sassa, incapaz de desviar o olhar do que aconteceria em seguida. Ele agarrou as dobras penduradas de sua pele com sua mão que ainda funcionava e começou a descascá-la pelo resto de seu pescoço. Depois disso, estendeu a mão para suas costas e começou a descascá-la ali também. Toda aquela confusão de carne e pele caindo para longe como um mergulhador saindo de uma roupa de mergulho. Eu assisti paralisado, enquanto ele deslizava para fora do resto de sua pele e roupas para deixá-las em uma pilha encharcada a seus pés.
Não era exatamente músculo por baixo, era mais como uma segunda pele, cinza claro e escorregadia de sangue, mas estava tão bem ajustada às estruturas por baixo que espelhava as estrias e fibras do músculo. Mas não tive muito tempo para ficar olhando. Ele começou a correr atrás de mim assim que se libertou, deixando para trás toda a nojeira que havia deixado no chão. Corri para casa com Sasha o mais rápido que pude. Continuei dizendo a mim mesmo que isso tudo não era real, até voltar para o meu apartamento. Mas era difícil mentir para mim mesmo enquanto lavava o sangue do rosto e do pelo de Sasha. Ela estava abanando o rabo de novo, parecendo a mesma de antes, até abrir a boca para deixar o último dedo decepado cair no chão. Não consegui ficar sozinho depois disso. Nem Sasha foi companhia suficiente. Conversei com minha mãe por um longo tempo para ajudar a me acalmar, embora eu não tenha dito uma palavra sobre o que aconteceu. Ela sentiu que eu estava abalado e me convenceu a voltar para a casa dela e visitá-la por um tempo. Fiquei com Sasha em meu colo, trancada no carro comigo. Dirigi em direção à casa da minha mãe. Queria correr e abraçá-la para dizer o quão bom é vê-la novamente. Queria perguntar para meu pai sobre o que aconteceu, por que ele tinha ido embora e por que decidiu voltar. Mas eu não conseguia sair do carro. Não podia deixar Sasha sair. Não, com ela rosnando desde o momento em que entrei na garagem da minha mãe. Só havia uma coisa que deixava Sasha assim. E eu não podia mentir para mim mesmo e dizer que era outra coisa. A única conclusão que eu poderia tirar era que meu pai pode ter realmente desaparecido, mas o que quer que tenha voltado estava apenas fingindo ser ele. Deixei Sasha no carro e bati na porta da minha mãe. Soltei um longo suspiro de alívio quando ela abriu a porta. Então, a coisa que parecia meu pai apareceu. Fiquei enojado ao imaginar a pele cinza e ensanguentada por baixo do que aquela coisa escondia. Uma coisa era perder meu pai, mas ter que olhar para ele novamente assim era insuportável. Eles me convidaram para entrar e eu me sentei, mas não conseguia tirar os olhos dele. O disfarce era perfeito, sua afeição genuína. Ambos evitaram qualquer menção ao seu desaparecimento e eu também não mencionei isso. Eu tinha que encontrar uma maneira de acabar com aquilo. Eu não podia simplesmente mandar Sasha para cima dele e mutilá-lo na sala de estar. Eu tinha que esperar até que eu pudesse ficar sozinho com ele. Tive minha chance mais tarde naquela noite. Sasha estava lá fora no quintal, ainda agitada e inquieta por sua proximidade com a criatura. Minha mãe estava no mercado ao lado pegando algumas coisas para o jantar. Convidei o, entre aspas, meu pai, para ir ao quintal e jogar futebol como costumávamos fazer. Imaginei que poderíamos pegá-lo de surpresa e nos livrar dele antes que minha mãe voltasse. Ela pensaria que ele desapareceu de novo, e se ela conseguiu aceitar uma vez, então, esperançosamente, conseguiria aceitar de novo. Era melhor do que deixar aquela coisa viver dentro de casa, observando-a dormir, apenas esperando para atacar. Eu estava com um canivete nas mãos. Esperei do lado de fora da porta. Não podia esperar até que Sasha começasse a rosnar. Ele poderia perceber que foi pego e fugir. Eu tinha que atacar forte e rápido, e então Sasha poderia vir e ajudar a terminar o trabalho. Tentei não pensar naquela coisa usando a roupa do meu pai como algo além de um monstro. Tentei dizer a mim mesmo que era a coisa que havia matado e substituído meu verdadeiro pai. Qualquer coisa para tornar mais fácil fazer o que tinha que ser feito antes que a oportunidade fosse perdida. E então, a porta se abriu. Ele saiu, sem me notar escondido contra a lateral da casa. Eu o agarrei por trás, não querendo ver seu rosto. Mergulhei a faca em seu pescoço, não querendo deixá-lo falar. Ele se jogou para frente e eu soltei a faca. Eu ainda não conseguia olhar para ele, então corri para o quintal e abri o portão. Agora era a chance. Eu gritei para Sasha,
mas ela não estava se movendo. Seu pelo estava abaixado. Ela correu para me lamber e começou a abanar o rabo. Eu tive que arrastá-la para fora do quintal, empurrando em direção à criatura rastejando no chão. Sassa olhou para mim, sem saber o que fazer. Eu quase pensei que realmente tinha enlouquecido, até que finalmente seu pelo começou a se arrepiar em suas costas. Ela mostrou suas presas, curvando-se em preparação para atacar. Foi só então que notei o som de pneus na entrada de cascalho do outro lado da casa. Sassa não estava prestando atenção em meu pai, mas sim em minha mãe. Sassa correu ao redor da lateral da casa e eu corri para acompanhá-la. Minha mãe estava começando a sair do carro com uma braçada de compras quando Sassa pulou. Ela conseguiu fechar a porta do carro a tempo, mas Sassa não desistiu. Ela se batia contra a janela, rosnando e se jogando repetidamente no carro. Minha mãe deu ré, saindo da garagem para a rua e desaparecendo ao redor do quarteirão. Chamei a ambulância, mas meu pai não parecia que iria aguentar. Sassa veio lamber seu rosto, mas o sangue não parava e eu não sabia o que fazer. Ele disse que não me culpava, mas cada palavra sua estava ficando mais fraca que a anterior. Perguntei por que ele tinha ido embora, mas eu já podia ter adivinhado a resposta. Ele correu quando descobriu que minha mãe tinha sido substituída por um skinwalker. Então por que voltou? Eu tive que perguntar. Eu precisava disso antes que ele fosse embora para sempre dessa vez. Porque eu ainda a amava, ele me disse. E essa coisa era o mais próximo que existia de tê-la de volta. Até a próxima. Obrigado.